Oi, gente. Ahn, como que eu faço isso aqui? Calma aí. Chamar minha mãe. Tadã. Vocês estão? E aí, pessoal? Hoje nós vamos falar sobre... Aê! Abro a porta para você. Oi, mãe. Tô te vendo já. Que coisa. Então tá bom, eu já tô indo aí. A Deise só tá regulando. Pode pôr ele mesmo, né? Então tá bom, Pri, estamos aqui mais uma vez, mais uma live mãe e filha, Isso. né? Hoje um assunto bem oportuno, tudo a ver. Fecha o porta. Um assunto Eu muito. acho que eu acho que tanto de cá quanto daí, acho que a gente está tendo alguns problemas técnicos. Parece que os meus vizinhos estão mexendo com construção hoje. Então talvez vai ter alguns barulhos aqui, mas vamos Aqui lá. tá tranquilo, era só tava ajeitando a posição aqui do celular. Aqui, aí, mas aí tá tranquilo, tá legal. Então vamos lá. Então Hoje tá. nós vamos falar de inteligência emocional. Julgamos ser um assunto muito importante nesses dias, onde as pessoas são muito frias. Eu queria começar fazendo um comentário de que eu fiz uma reforma numa casa lá no campo, né? Eu morei um tempo no campo e uma casinha muito simples, mas eu gosto muito de coisas rústicas, de madeira, de arranjos, de enfeites. Eu gosto de deixar a casa com um clima de aconchego, né? A minha cortina era de chita, né? Então a gente trabalhava as cores e eu gosto de cores, né? Não gosto de coisa branca e preto. Eu gosto da É, parede branca, mas a colorido. cor, É colorido. a ação, Enfim, e aí um arquiteto por lá, amigo nosso, nos visitando, eu nunca ele falou assim, olha, Ju, a tendência hoje da decoração é essa. É uma decoração onde tem coisas rústicas, onde tem madeira. Por quê? Porque o mundo está ficando frio, o mundo está ficando muito escritório. A maioria das pessoas, aquela história de não se cumprimentar no elevador, né? Você mora no mesmo andar, você mora no mesmo prédio, mas você desce e sobe, às vezes não sabe o nome do seu vizinho do lado, né? Nas É, grandes cidades. E normal. muitas pessoas gostam exatamente disso. Né? Em outras palavras, as pessoas estão querendo dizer, não se meta na minha vida, eu faço o que eu quero, a hora que eu quero. Mas aí elas acabam sendo prejudicadas nesse assunto da inteligência emocional, né? Que é o que a gente propõe conversar hoje. E se preciso for, a gente conversa mais algum dia da semana, aliás, mais uma outra semana, né? Mas eu gostaria que você começasse. O que você gostaria de falar primeiro a respeito do tema? Eu fiz a introdução, né? De como as pessoas Uhum. estão, e aí eu vou deixar para você puxar o assunto, dentro dos pontos que você colocou. Preparou? Ok. Bom, é, primeiro de tudo eu queria dizer que quem tinha dado a ideia desse assunto, né, inteligência emocional, fui eu, né? Eu acredito que fui eu. Só que assim, eu quero deixar bem claro que eu não sou a expert no assunto e é uma coisa que eu estou aprendendo porque eu quero melhorar e eu quero crescer, né? Minha mãe sabe. Inclusive, aqui para nossa live de hoje, eu trouxe um material eu escrevi algumas coisas, fiz um resumo de algumas coisas e eu peguei tudo de um livro que se chama Inteligência Emocional de Daniel Goleman, é o autor, tá? Também, lógico, eu peguei coisas da Bíblia. E eu também peguei algumas frases aqui e ali do Augusto Cury. Por quê? Porque eu estou fazendo um curso do Augusto Cury. Como eu já falei, é um assunto que eu quero crescer. Eu reconheci que é uma coisa que eu precisava mudar, que eu precisava amadurecer. Minha mãe sabe, né? Eu falei assim, nossa, eu preciso amadurecer, preciso crescer. Então, eu comecei a fazer esse curso online do Augusto Cury. Já fica aqui a sugestão para quem quiser. É gestãodaemoção.com.br, ok?
Então, assim, eu queria começar definindo o que é inteligência emocional. Eu até postei no meu Instagram esse final de semana perguntando às pessoas, né, o que elas achavam que era. Com certeza, muita gente, né, falou o que é. Então, eu escrevi assim: é a habilidade de identificar quais os sentimentos, né, que você está tendo, por que você está sentindo, tendo esse sentimento e como isso vai afetar você e as outras pessoas. Então, a inteligência emocional é a capacidade de você administrar os seus próprios sentimentos, né? Identificar eles é o primeiro ponto, né? E o segundo ponto é você saber administrar. Então, eu marquei algumas coisas aqui que eu vou estar querendo compartilhar hoje com vocês. Quem tem controle sobre as emoções, a pessoa que tem essa habilidade de ter controle sobre as suas próprias emoções, é uma pessoa inteligente emocionalmente. Um pequeno detalhe que eu tenho uma amiga muito querida, inclusive semana que vem eu estou programando de fazer uma live com ela, se chama Paula. Ela tem o seu próprio negócio e ela tem uma apostila em PDF que ela pode até passar depois para nós. Ela falou que hoje em dia muitas empresas procuram isso, justamente isso, pessoas que são inteligentes emocionalmente. Então, é, fica a dica, né? Fica a dica aí. Alguma coisa que você quer falar agora, mãe? Eu só quero comentar agora, já de início, antes de você colocar alguns pontos, depois eu vou colocar outros. Até esqueci, na verdade, de trazer o nome do livro que eu pesquisei, mas depois eu corro ali do lado e pego esse livro para passar para vocês poderem anotar, as que estão acompanhando. Eu queria colocar que nós não temos, já falamos isso, Priscila, numa outra dessas segundas-feiras aí. Nós não temos a mesma idade cronológica e emocional, né? A Hum. nossa idade cronológica é uma, e a maioria, acho que talvez nesse curso do Augusto Cury você deve ter visto, não sei se ele dá uma certa porcentagem, mas 90 e tantos por cento dos seres humanos tem uma outra idade emocional. E eu quero começar comentando que não querendo sair de uma teoria, de um bom livro, de um bom embasamento. Mas ainda ontem eu estava ministrando na igreja e eu ministrei sobre o amor de Deus. Eu quero começar a ministrar, comentando que o amor de Deus revelado, o amor de Deus compreendido, o amor de Deus vivido é o que nós mais precisamos para sermos emocionalmente saudáveis. Porque a pessoa que entendeu que ele nos amou primeiro, por isso eu posso amar, não só amar a ele, né, Pai, Filho, Espírito Santo, mas amar a outros, essa pessoa vai ter uma condição de resiliência muito grande, ela vai sair de um lugar e vai para outro. Por quê? Porque ela vai trocar um maltrato por um bom trato, uma ofensa por um Aham. perdão. Acho que uma das coisas que Deus me deu com o passar dos anos, conhecendo Ele, conhecendo Jesus e buscando conhecê-lo, é isso. Eu tenho, com o passar dos anos, a alegria como uma companhia constante. E eu vejo em lugares onde eu trabalhei, eu vou dar já uma pausa e você fale, depois eu posso dar alguns exemplos de inteligência emocional no ambiente de trabalho, que foi esta alegria que o Senhor me capacitou, me deu, que fez toda a diferença no meu ambiente de trabalho. Então, eu quero só começar dizendo que o amor de Deus, eu falo que aquela pessoa que descobre que ela tem um pai e que esse pai a ama, a pessoa que descobre isso na profundidade, de fato, ela é a pessoa mais feliz da Terra. Amém, é verdade. Então, assim, vou seguir aqui as coisas que Isso. eu anotei. Mostrando que eu tenho aqui, gente, para vocês verem que realmente é um assunto que eu quero, que eu estou estudando para mim, para minha vida mesmo. Eu tenho um caderno que eu vou anotando, sabe? Tudo, tipo, todas as aulas que eu estou pegando sobre inteligência emocional, porque realmente é uma coisa que eu reconheci. Priscila, cresça, menina, né? E ninguém pode fazer isso por mim, eu mesmo que tenho que fazer.
Então, vamos lá, né? Eu que eu tô aprendendo, eu vou passando e, né? Então tá. Primeiro ponto que eu quero falar, que é desse livro que eu citei, A Inteligência Emocional de Daniel Goleman, é conhecer as próprias emoções. É meio óbvio, só que ao mesmo tempo tem muita gente que acha que isso aqui é quem eu sou mesmo, mas não é. Tipo, esse sentimento que você tem hoje, né, que surgiu com uma situação de estresse ou alguma coisa, ele tem uma origem, né? Então, então o primeiro ponto é esse: reconhecer os seus sentimentos para você poder controlar ele, né? A nossa incapacidade de observar os nossos verdadeiros sentimentos nos deixa à mercê dele, né? Se Hum. você não reconhece qual a situação que faz aquele sentimento vir à tona, você simplesmente é um escravo dele, você não tem controle sobre si mesmo. Então, esse é um primeiro ponto. Tem gente que acha, eu sou assim mesmo, mas ok, você é assim hoje, mas você não precisa ser assim para sempre, né? Por exemplo, uma pessoa que se ira muito fácil, né? Então, reconhecer, tipo, por que que toda vez que isso acontece eu ajo dessa maneira? Ou por que que eu sou, sei lá, seja você sabe o que que você é, né? Uma pessoa controladora, uma pessoa ciumenta, né? Em que tipo de situação que esse sentimento vem à tona? Então, o primeiro ponto é esse, né? Reconhecer as próprias emoções. E é muito importante, eu acho que a minha mãe concorda comigo nesse ponto, é muito importante você ter alguém que vai falar as verdades na sua cara. Tipo, você ter, por exemplo, quando você tem um pastor ou um melhor que você confia muito, né, mãe? Uma pessoa que você pode ser a cabeça dura o tanto que você for, mas aquela pessoa te fala uma verdade e você recebe, né? A pessoa, por exemplo, na minha vida, eu tenho a minha mãe, eu tenho a tia Valéria, eu tenho algumas pessoas que em algumas fases elas falaram verdades que eu não queria ouvir, mas que falaram na minha cara, tipo, Priscila, você é tananã, entendeu? Muda, cresce, dói, mas é fundamental a gente ter alguém que nos ama o suficiente para tirar as escamas dos nossos olhos e mostrar você precisa crescer aqui, né, mãe? O que você acha? Exatamente. E dentro do que você está falando, isso eu comecei falando de amor. Então, amar não é só fazer o que a outra pessoa quer. Amar Uhum. não é só a linguagem do amor, aquele livro, né, clássico, assim, com linguagens do amor. Amar é dar à pessoa a condição dela entender que ela tem um pai e ela tem que mergulhar nesse amor. E às vezes você vai dar a ela essa condição com afeto, às vezes é com a surra, às vezes é com a palavra sincera, às vezes é com o silêncio, às vezes você vai se ausentar por um tempo. Ou seja, uma das coisas que nós mais precisamos nessa terra, primeiro, saber que eu tenho um pai e ele me ama. E segundo, saber me amar e amar o próximo. Porque me amar não é fazer tudo o que eu quero. E amar o próximo não é fazer todas as vontades do próximo. Aí é para dentro do que você está falando agora. Isso, exatamente. Teve uma vez que você tá alguns exemplos aqui e ali. Sim, Vez que eu comecei assim a querer crescer, porque assim, gente, ninguém muda ninguém, né? isso. Eu, por mais que eu queira, eu não vou mudar ninguém, né? E a pessoa só vai mudar, só vai crescer se ela quiser e se ela buscar isso. E um dia eu reconheci, falei, Priscila, você precisa crescer. E um dia, acho que a minha mãe lembra, a tia Valéria me mandou uma mensagem, gente, um texto enorme, me dando um rala, que eu fiquei tonta uma semana. E a gente até, tipo, eu até dei uma sumida da minha tia por uns meses, mas assim, mas hoje eu agradeço, eu precisava daquilo e aquilo me fez crescer, sabe? Então, então é isso. Eu quero enfatizar que é muito importante você ter uma pessoa que fala a verdade na sua cara. O segundo ponto que eu quero trazer para vocês talvez o mais difícil, o mais desafiador, é realmente lidar.
com as emoções. Porque assim, do que adianta você definir, né? Você sabe, ah, eu estou sentindo isso, né? E por que eu estou sentindo isso, mas realmente saber lidar com aquela situação. Uhum. Por exemplo, quando uma pessoa que se irrita com facilidade, ela pode ter uma mentalidade de drama, ela se coloca no lugar de vítima, né? Uhum. Então, uma dica que o Augusto Cury deu em um dos vídeos dele que eu assisti, e eu até citei isso antes, foi sobre o silêncio proativo. O silêncio proativo é assim, gente. Vamos supor, você está numa situação de estresse. Aconteceu uma coisa que te deixou. Qualquer coisa. Te deixou estressada, te deixou irada, te deixou triste, né? Você tem ali, entre a situação de estresse e a reação que você vai ter, você tem uns, talvez segundos ou minutos, não sei, mas você decide ali naquele intervalo de tempo qual vai ser a sua reação, né? Aquela frase que todo mundo já sabe, tipo, a gente não escolhe o que acontece com a gente, mas a gente pode escolher a nossa reação, né? Nós não podemos ser reativos, tipo, simplesmente, fez isso comigo, eu vou fazer de volta. Não, nós podemos ter controle. Naqueles segundinhos ali, você respira fundo. O que o Augusto Cury ensina é isso. Você para, você respira fundo e aí você vai pensar nas consequências. Se eu reagir com ira, qual é a consequência? Então, nem que seja preciso você sair, respirar, entendeu? Para não gritar, para não xingar, para não desmoronar, para depois você pensar, tipo, é realmente pensar antes de reagir. Uhum. Né, mãe? Aí, a pessoa que consegue pensar antes de reagir, eu estou aqui pensando, realmente aquela que decidiu crescer. É. Porque, se tratando de nós mulheres, costuma-se dizer que nós não temos um processador entre a mente e a língua, né? Muitas de nós, assim, a gente pensa algo e já fala. Vamos fazer, vamos tal. E às vezes a gente não pensa ou não cala a boca, em outras palavras, né? Pra gente ser bem, bem sincera. A gente tem que calar a boca antes de ouvir ou antes de pensar e pensar várias vezes. Então, isso que você está falando é muito correto. O que eu quero comentar aqui em relação a Vai, mãe. filhos, tá? Ei. Deixa eu comentar aqui com relação a filhos, com relação a crianças. O livro que Uhum. eu pesquisei, o livro que eu estava olhando para a gente conversar hoje, até falei para a Priscila, gente, ele é um livro maravilhoso para pais. Depois eu vou ali buscar, vou te mostrar o nome do livro e tudo. Ele é maravilhoso, ele é todo focado na questão de como você vai ser pai ou como você vai ser mãe. Que mãe que você vai ser, qual atitude que você vai ter. Então eu quero citar Uhum. aqui, por exemplo, uma dica que ele deu. E eu acho que a dica que eu estou dando, a dica que o livro dá, e que eu concordo, vem antes do passo que você está dando. Porque uma pessoa madura, uma pessoa que consegue decidir mudar, Priscila, quando ela consegue com mais sucesso, eu acho que é porque ela tem um berço, uma base que favoreceu emocionalmente para isso. O número um que o autor sugere para os pais é não ser alheio perdão, estou soluçando aqui, às emoções dos seus filhos. Não seja alheio. Você como mãe, você como pai, precisa parar. Porque criança vai dar birra, criança vai desobedecer, criança vai tentar chamar atenção de várias formas. A questão é que a criança poderá querer chamar atenção aos 30 anos de idade. Entende o que eu estou querendo dizer? Ou seja, não é mais criança, mas emocionalmente é. Então, a primeira coisa que nós precisamos, agora eu estou falando como mãe, como pastora, como educadora, né? A Priscila está falando do lado da pessoa que quer a cura, eu estou falando do lado de quem vai ser o canal de cura. Então é perfeito, você vai continua trabalhando dessa forma, eu vou trabalhar do lado de cá. Primeira coisa, não ser alheio. Qualquer pessoa que se aproximar de nós, fica a dica para as mães de crianças pequenas. Mas agora eu estou me referindo a qualquer pessoa
que se aproximar de nós. Primeira coisa, não seja alheio às emoções. Número um, nós precisamos saber ouvir. Nós temos que ter aquele momento com a pessoa em que ela vai poder falar o que ela quiser e nós vamos ouvir e não fazer cara de assustado ou cara de bruxa ou cara de alguma coisa assim. Na nossa primeira live, Priscila, nós estávamos falando de mãe e filha e do relacionamento mãe e filha. E uma das coisas que eu falei foi dessa paciência da mãe de estar com a filha. Então, agora falando de inteligência emocional, nós líderes, nós mães, nós amigas, nós pastoras, nós cooperadoras, né, com a emoção do outro, nós precisamos não nos escandalizar com nada que o outro falar para nós. Nós precisamos gerar um ambiente favorável. Então, não ser alheio às emoções. Esse é o número um. Deixa você colocar mais um ponto do que você está colocando, porque eu acho que sem a gente combinar novamente vai ser perfeito. Eu vou dar as dicas do lado de quem está trabalhando a cura do outro e você vai dar a dica de quem está buscando a sua própria cura ou o seu próprio crescimento. Não, isso aí que a senhora colocou assim, é fundamental, né? Eu acho que como, assim, eu me vendo no lugar de filha, né? Eu ter aquela liberdade de poder falar qualquer coisa e não ser julgada, né? Porque gera confiança. Uma pessoa madura emocionalmente, ela, igual a senhora falou, não se escandaliza com nada nessa questão. Então, assim, a primeira dica que eu queria deixar era isso, né, do silêncio proativo. É uma coisa que eu tenho tentado fazer. Vou dar um outro exemplo. Eu estava uma vez com o meu pai e aconteceu uma situação que eu fiquei muito chateada. Na verdade, já aconteceu várias, mas assim, que eu agi com o silêncio proativo. E na hora eu quis assim estressar e eu liguei pro meu pai e fiquei tranquila. Falei, pai, por favor, vem aqui em casa, vamos conversar. A minha vontade, minha mãe conhece, era. Mas aí eu falei assim, não, eu vou conversar. Por quê? Porque quando uma situação acontece, a gente tem que saber o lado da pessoa. Talvez a pessoa não sabe que nos ofendeu, né? Exatamente. Isso acontece muitas vezes. A pessoa, quer ver? Eu até Acontece em todo tipo de relacionamento. E todo tipo de amigo, funcionário com patrão, tudo. isso. Então eu fiz isso. Eu falei, pai, vem cá, vamos conversar. E meu pai veio, nós conversamos. Eu conversei, tipo, nesse tom de voz, super tranquilo e tal. E ele explicou. Quando ele explicou o porquê que ele tinha agido daquele jeito, não era nada a ver do que eu tinha pensado. Tudo Então, mudou. nos salvou de uma briga, de um desentendimento, entendeu? Então é muito importante não irá, né, explodir de uma vez, porque talvez aquela pessoa tá achando que tá agindo da melhor maneira. Uma coisa que o Augusto Cury ensinou e eu escrevi aqui para citar para vocês, que o processo de interpretação, tipo, eu falo uma coisa, quando a mensagem que eu falei até chegar em você, chegar nos seus ouvidos e ser interpretado pela sua mente, nesse processo de interpretação, é, tem algumas coisas que influenciam. Por exemplo, pode influenciar como a pessoa está naquele momento, se ela está com raiva, se ela está desmotivada, se ela está alegre. Pode ser influenciado também por quem ela é, a personalidade da pessoa, a cultura da pessoa, se essa pessoa é capaz de pensar antes de agir. E também pode ser influenciada, a mensagem pode ser influenciada por onde ela está. Por exemplo, um ambiente agradável, se ela é altruísta, se ela cobra demais dela mesma, entendeu? Então, a mensagem sofre essas influências. Então, quando você falar uma coisa ou alguém falar alguma coisa para você, não reaja assim bombasticamente de uma vez, porque depende, entendeu? Talvez, eu vou generalizar aqui, porque existem casos e casos. Talvez a pessoa estava fazendo o melhor que ela podia naquele momento, né, mãe? Exatamente.
Exatamente. E a Bíblia, você está falando, eu estou sempre lembrando aqui. A Bíblia fala que aquele que não peca no falar é perfeito varão. Aquele que não peca no falar. Então, o silêncio proativo que você está colocando, que é aquele segundo de intervalo onde eu decido esperar. Segundo ponto que você colocou, ouça o lado da pessoa. E toda história tem dois lados. Toda história no mundo inteiro, no universo, tem dois lados. Então, eu preciso escutar o outro lado. Talvez a própria pessoa que está se fazendo de vítima não é a verdadeira vítima, então tem que sempre escutar os dois lados. Bom, então a primeira dica que eu dei foi de não ser alheio às emoções dos seus filhos. Agora eu vou, né, mudar a palavra não ser alheio às emoções do outro. Ouvir. Então, engraçado, dentro do que você está falando até agora e dentro da primeira dica que eu dei, uma coisa é certa: ouça. Uhum. Fale menos e ouça mais. Número dois, dentro das dicas, depois nós vamos ler alguns comentários que vocês estão colocando aí, alguma pergunta que tiver. Número dois, dar direção após ter dado atenção e dar orientação. Aqui, eu já disse, vou repetir, eu estou fazendo colocações do lado de cá, do lado da mãe. A Priscila está fazendo colocações do lado de quem busca o crescimento emocional. Então, é maravilhoso isso, porque vocês podem receber dos dois lados e fazer os seus comentários, tirar suas conclusões, né? Uhum. Todo pai, toda mãe saudável, é impossível ser pai e mãe, e a Priscila pode confirmar isso a meu respeito, sem errar. Eu acho que não tem nenhum pai nem uma mãe que não errou com o filho, de alguma forma. Eu me lembro, quando os meus filhos eram pequenos, de procurar escola para eles e não encontrar nenhuma escola que fosse boa. Não, ao meu ver. Essa não serve, essa não serve, essa tem isso, essa tem aquilo, essa faltou aquilo. Então, assim, acho que todas nós, né, as mães, a gente fica assim, ah, mas eu queria que fosse assim, eu queria interagir dessa forma, eu queria tal, eu queria tal. Não existe. Então, é melhor nós acertarmos mais do que errarmos. E uma coisa eu garanto para vocês, mães e amigas que estão nos ouvindo. Se nós acertarmos na parte do afeto e da confiança mútua, parabéns. Porque nós vamos errar em muitas coisas. Os meus filhos me respeitam muito e me amam muito. Volta e meia, a Priscila me dá uma oferta, me dá um presente, alguma coisa assim. Meu filho já fez a mesma coisa, às vezes faz e quer saber como é que eu tô. Mas eu fico pensando, eu errei em muitos pontos com eles. Mas eu acredito que eu acertei muito no afeto e na confiança mútua. Por exemplo, eles saíam, quando eram menores, adolescentes, queriam sair com a turma da igreja, eles pediam para sair. Pode ir? Pode. Com quem vocês estão? Fulano, fulano, fulano. Eu não ficava telefonando o tempo todo. Priscila, onde você está? Priscila, você já está voltando? Priscila, quanto tempo? Tá. E tinha a amiguinha dela que falava assim, mãe, a filha da fulana liga de 5, a mãe da fulana liga de 5 em 5 minutos. Mas uma coisa que eu proporcionei, acho que essa inteligência emocional que o Senhor me deu a graça de viver, foi uma confiança mútua. Então, estando aqui ou ali, quando eles falavam, a gente vai com fulano e Beltrano, eu acreditava. E eu esperava chegar em casa. Acho que pode até ser que uma vez ou outra eu não dormia até eles chegarem, alguma coisa assim, mas havia confiança de que eles estavam falando a verdade para mim. Eu acredito que essa atitude do pai e da mãe, primeiro, não ser alheio às emoções do filho, e segundo, dar direção e orientação após ter dado atenção. Isso é fundamental. Detalhe a respeito desse item, antes a gente passar para o próximo. Priscila vai controlando o tempo aí, porque eu não estou controlando o tempo, não. A hora que estiver acabando, eu não posso terminar hoje sem citar pelo menos um outro ponto aqui para vocês. Liderar é influenciar. Então, por exemplo, como mãe, eu digo a vocês, eu sugiro a vocês, após ter dado atenção às emoções do seu filho, da sua discípula, ou de quem for que Deus colocou ali na sua vida, não seja amiguinha da sua discípula. Você vai entender o que eu quero dizer.
Não seja amiguinha da sua filha. Eu sou amiga da Priscila. Nós temos um relacionamento muito feliz, graças às sementes plantadas e graças a Deus. Mas ela sabe que eu sou a mãe e ela é a filha. Liderar é influenciar. Por exemplo, depois de ouvir e dar atenção, se o Espírito de Deus colocou no seu coração uma palavra, uma direção, você precisa ser específica. Você precisa dizer, olha, essa semana você vai ler Romanos 8, uma vez por dia. Dentro do que nós conversamos aqui, dentro do que eu estou ouvindo a seu respeito, a direção que eu tenho, a orientação que eu tenho, que eu creio que é da parte do Senhor, é essa. Leia Romanos capítulo 8, uma vez ao dia. Entendeu, irmãos? Então é preciso dar direção e orientação após ter dado atenção. Não sei se a Priscila quer comentar alguma coisa sobre isso, ou se você se lembrou de alguma coisa dentro do que eu estou falando. Depois eu vou citar outro ponto. Não, isso tá ligado com o que eu falei antes de você ter alguém que você confia para falar a verdade na sua cara, né? Então, assim, a pessoa, igual eu Mãe, falei, ninguém muda, ninguém muda ninguém, a pessoa só muda se ela quiser. Então, nesse processo de querer mudança e buscar mudança, é extremamente importante você ter alguém na sua vida para te dar direção. Faz isso, não faz isso. E a pessoa só vai crescer mesmo se ela obedecer à orientação dada, né? A própria Bíblia fala. Eu estava lendo ontem a Bíblia e Jesus falando, né? Sobre obedecer. Não adianta nada você só ouvir e não praticar. Então faz toda a diferença quando você pratica. é tão interessante, Priscila, você falar assim, você só vai crescer se você obedecer a orientação dada. Hoje em dia, a mensagem que os filmes, os livros, a maioria da mídia passa é de independência. Você tem que ter dinheiro, o seu carro, o seu isso, o seu aquilo. E as É, mulheres têm dado também uma postura de super independentes, de feministas, de... O assunto não é esse, mas o que eu quero dizer é que parte de ser inteligente emocionalmente é ouvir, é, é seguir conselhos que vale a pena seguir. isso. Mas por quê? Porque até em 1 Pedro capítulo 5, né, fala que humilhai-vos, né, sobre a poderosa mão de Deus e ele vos exaltará. Uma pessoa que quer mudança, ela quer crescer, ela precisa ser humilde, porque o orgulhoso não vai fazer isso. O orgulhoso não vai ouvir outra pessoa, o orgulhoso não vai querer obedecer outra pessoa, né? Ele acha que ele é isso aí. A hora tá falando, eu sou autossuficiente, eu sou independente, né? Mas não, no reino de Deus é tudo de cabeça para baixo, né? Tudo o contrário. Então uma pessoa para crescer Esse tem que ser humilde, né? O próprio Jesus fala que quem quer ser o líder precisa ser o servo. Então, para Jesus, gente, é tudo cabeça para baixo, é tudo exatamente o contrário do que eu tudo. amo árvores, né? Eu amo árvores, eu amo floresta, eu amo a mata. Então, eu vou usar um termo aqui como se fosse uma árvore, né? Nós crescemos de baixo para cima e de dentro para fora. E é assim que a palavra orienta, é assim que deve ser, né? Então, pronto. Um outro item que eu queria citar, você quer citar alguma coisa antes, Pri? Não, pode citar. Um outro item que eu queria citar, na emoção, quando você é pai, você é mãe, você deu atenção à emoção do seu filho, ou do seu discípulo, ou desse amigo, ou dessa amiga. Após dar atenção, você deu direção, ou você deu uma orientação. Esse item vai dizer, na emoção que os pais ou os líderes, né, observam, está uma grande oportunidade de intimidade. Nesta hora, neste exato momento em que você deu atenção à emoção da pessoa que está diante de você, seja seu filho, sua filha, ali você venceu, você ganhou
a oportunidade de gerar intimidade entre você e o seu filho ou sua filha. Entre Verdade. você e essa pessoa. Por isso que eu dou muito valor em pequenos grupos de amizade, pequenos grupos de oração, pequenos grupos de conversa, 2 a 2, 3 a 3, 4 no máximo. Não sou contra grandes grupos, mas eu tenho aprendido nos últimos anos que pequenos grupos funcionam muito bem. A empatia, ela é gerada enquanto você está ouvindo a pessoa. E ao invés do seu filho ou da sua filha desenvolver intimidade com uma pessoa estranha, com uma pessoa que não é de confiança, quando você para ouvir, dá atenção e depois dá atenção, dá direção e orientação, naquele momento você está gerando intimidade. Todo casal deve ter essa intimidade. A intimidade do casal não é lá no quarto quando vão ter relação sexual. A intimidade do casal nasce nisso, na inteligência emocional. A intimidade de uma amizade, uma amiga e a outra, uma já, logo, se vocês se permitem, mas já conhece a outra. Você não estava legal. Por que você respondeu daquele jeito? Eu te conheço. Por quê? Porque na hora... Às vezes eu ligo pra minha mãe, pela voz, eu sei que ela tá triste. Ô, mãe, o que aconteceu? É ou não é? Teve um dia que eu tinha chorado muito, intercedendo. E a hora que eu falei, alô, eu não falei assim, alô, não, eu falei, alô, a Priscila, mãe está chorando? Eu falei, Priscila, por favor, vai lá no 007, lá na CIA, no detetive particular lá do secreto, fala que você vai ser uma boa detetive. Vai lá e se matricula lá e faz o curso, porque você vai ter um empregão. E ela deu risada. Mas isso foi gerado com eu trazendo empatia para o relacionamento, atenção, interesse, e ela se sentiu confortável, e isso gerou intimidade entre nós. Outra coisa que ele fala é que essa calma, essa paciência, essa empatia também ajuda a encontrar as palavras certas na hora da crise que aquela pessoa está passando. Então, é muito interessante ter o que falar. É muito interessante, é necessário ter o que falar na hora da crise da outra pessoa. Mas você só vai ter o que falar se você primeiro se calar e decidir aprender a ouvir. É impressionante. O Espírito Santo coloca as palavras certas nos seus lábios. O problema é que muitas vezes nós, como mães, nós queremos colocar o nosso filho ou a nossa filha, ou mesmo como pastoras, ou amigas, ou orientadoras educacionais, a gente quer colocar aquela pessoa numa redoma. Numa redoma. Então aquela pessoa vai viver tão protegida, tão guardada, tão bem, que nunca vai acontecer nada de errado com ela. Aí aquela pessoa chega para você e conta algo que você não concorda. Você quer descabelar, gritar, sair correndo no meio da rua. Mas não. Se você conseguir ficar quieta, calma, pode falar, estou te ouvindo. O Espírito de Deus vai revelar a você o coração, a intimidade daquela pessoa. É isso que nós precisamos. Isso se chama empatia. E eu acho que nós, mães, temos que ter isso com os filhos. Engraçado que o quarto ponto que eu ia falar aqui era justamente sobre isso, reconhecer as emoções dos outros e empatia. Quando a gente está numa situação, quando a gente tem consideração pela situação do outro, a gente recebe respeito em retorno. No seu falando de mãe, se a mãe, o pai, tem consideração pela, digamos, pela fraqueza, digamos assim, que o filho ali naquele momento, o filho vai acabar respeitando a mãe e o pai. Fala assim, nossa, ele tem consideração por mim. Nossa, ele tá pensando em mim, né? Isso era uma coisa que eu... E até falando sobre a Bíblia, como gostariam de ser tratados, a Bíblia fala, né? Você trata o outro como você gostaria de ser tratado. Isso é super inteligência emocional. Eu ainda coloquei aqui na minha Bíblia, gente. Eu coloquei aqui. Anota aí, quem quiser.
Mateus 5, do capítulo 5 ao capítulo 7, é o Sermão do Monte, né? Ali, Jesus está muito ensinando inteligência emocional. Não é você revidar na mesma moeda, é realmente você andar a segunda milha. Uma pessoa para andar a segunda milha, ela precisa ser inteligente emocionalmente. Sim. Isso está em Mateus do capítulo 5 ao 7 e em Lucas capítulo 6, né? Que para quem quiser ler e meditar depois. Amém. Tem uma pessoa que comentou agora há pouco aqui, Pri, que ela até consegue ouvir, né? Ela disse aqui, eu até consigo ouvir, mas raramente sei o que falar. Então eu vou te dar uma dica. Abrace. Muitas vezes o abraço, aquele abraço silencioso, aquele abraço apertado, fala muito mais forte do que 1000 palavras. Olhar nos olhos. A Priscila vai se lembrar disso. Acho que nós citamos isso na primeira live. Quando trabalhamos com crianças, muitos anos, eu tinha o hábito, e ainda tenho, de me abaixar para falar com algumas crianças. De ficar na altura da criança. Então, quando você se abaixa, fica na altura da criança, a criança se assusta, porque muitas vezes ela tá lá chorando, triste e precisando de ajuda, e aí você é alta, né? Olha lá para baixo, e ela olhando para cima, e no subconsciente dela fica assim: eu vou morrer agora, eu tô em crise, eu tô chorando, eu tô mal. Essa pessoa lá do alto olha para mim com esse olhar de reprovação. Eu me lembro de olhar para algumas pessoas de baixo para cima, lógico que eu era bem pequena. Hoje essas pessoas parecem tão pequenininhas para mim, mas porque eu cresci. Então, grave bem, tente se lembrar do seu olhar enquanto criança olhando para cima. Então, imagina se você consegue não falar então, irmã, você que colocou aí, né, que é difícil falar, mas você consegue abaixar, olhar nos olhos e abraçar. Uhum. Abraça, aperta perto de você e diga assim: eu estou com você, estamos juntos. Ou diga: você tem um grande valor para mim. Ou diga: eu te amo. Eu volta e meia falava eu te amo para os meus filhos, falo até hoje. Às vezes mando uma dedicatóriazinha, uma frase românticazinha, uma coisa, uma carinha. Às vezes faço graça com eles. Faço muito isso com meu esposo, faço muito graça com meu esposo, faço palhaçada para ele rir, eu gosto de fazer ele rir. Eu entendo que isso, às vezes, gera mais empatia do que 1000 palavras. É. Aliás, né, Priscila? A palavra empatia está relacionada com uma atitude mais do que com palavras, né? Para você gerar empatia no relacionamento, parece que você não precisa falar muito, mas é o olhar, é o toque. Esses dias eu estava lendo a Bíblia quando Jesus fala sobre os frutos. Como que é aquela parte, gente? Que pelos frutos reconhecereis a árvore, né? Então, Isso, frutos vocês. ligado com ações fala muito mais alto do que só, né, qualquer outra coisa. Eu quero, deixa eu citar um ponto aqui que eu queria citar. Não existe sucesso verdadeiro sem sucesso emocional. Eita, forte. É verdade. Não existe sucesso verdadeiro sem Ah, sucesso emocional. Por exemplo, o sucesso verdadeiro, uma pessoa pode ter conquistado uma carreira espetacular, pode ter ficado milionária, ganhou muito dinheiro e tal. Mas do que adianta você ter muito dinheiro ou você ter um sucesso na carreira se você não conseguiu manter os seus relacionamentos, entendeu? isso. Então é uma questão de prioridade. Eu precisava citar isso. Toda pessoa que atrita, né, que se atrita demais, critica demais, descontrolada, não é líder de si mesmo. Gente, Isso. eu falo isso porque eu conheço, entendeu? Muito pessoas perto de mim que ganharam muito dinheiro na vida, né? Super bem sucedidas, mas que vão terminar a vida sozinhos, entendeu?
porque não conseguiram manter, porque não tem essa inteligência emocional. Dá muito certo para lidar com dinheiro e com máquina, mas não consegue se relacionar com seres humanos. Então, assim, do que adianta, né? Pergunta. Eu não sei o que Augusto Cury acha, Priscila, que você está citando o material que você está estudando e trabalhando. Mas eu aprendi, tenho aprendido que é saudável emocionalmente nós termos um número, não é uma amiga íntima, mas algumas amigas íntimas. Isso não é errado, isso é saudável. É, E, inclusive, não é errado e também é saudável emocionalmente termos amigas íntimas, né, fora do ciclo da família. Aproveitando aqui para dar um testemunho, eu, durante um tempo na minha vida, eu era muito insegura, né? Fizemos uma live esses dias, eu fiz com Princesas Restauradas, que é um grupo da Mauriane, que a Mauriane começou, e a gente mantém uma amizade há muitos anos. E a gente estava falando sobre ser curada para ser livre. E eu dei um pouco desse testemunho. Como eu era insegura. O quanto eu, como irmã mais velha, não parecia que eu era a irmã mais velha da casa. Muito insegura. E eu precisava me afirmar. E eu não tinha liberdade de sair sem pedir opinião dos meus irmãos e coisas assim. Então, todas as minhas amizades, tudo da minha vida era dentro do meu ciclo familiar. Era com os meus irmãos e os meus pais e alguns tios. O dia que eu fui confrontada, Deus usou uma mulher na minha vida, uma mulher de Deus, uma pastora cheia do Espírito Santo, que também era psicóloga na época. E ela me confrontou duramente. A partir daquele momento, eu saí do discipulado, que na época era dentro do meu ciclo familiar, e eu fui para um discipulado com uma pastora da igreja que não tinha nenhuma ligação sanguínea comigo, e foi uma bênção, foi uma bênção. E a partir daquele momento eu comecei a desenvolver amizades mais íntimas com amigas que são amigas até o dia de hoje. Não só foi um sucesso a amizade, né, com a Cláudia Costa, com a Vânia, mãe da Lorraine, com a Valdeni, com várias meninas que na época a gente orava junto, saía, voltava. Foi ali as primeiras, né, com quem eu me permiti abrir algumas intimidades. Não só foi um sucesso, como o mais importante de tudo, estas amizades duram até o dia de hoje. Até, inclusive, discípulos daquele tempo, discípulas, que continuam sendo amigas até o dia de hoje. Isso, para mim, é um testemunho importante nesse tema, porque tem tudo a ver com o tema inteligência emocional. Então, hoje, eu sei que eu tenho uma amizade íntima com as minhas irmãs, com a Valéria, com a Luciana, tenho uma liberdade sem limites com o meu irmão, mas eu tenho amigas íntimas fora do ciclo é. familiar, talvez até se brincar, muito mais até do que a irmã, irmão. A coisa tomou uma proporção muito correta, muito lícita e muito agradável, muito verdadeira. Então, eu estou citando isso por causa do que você falou agora, né? Dentro do que você falou agora. Uhum. E eu vou me afastar um minutinho só, Priscila, enquanto você continua aí, só para eu buscar aqui do lado o livro, para deixar a dica para vocês. É um livro que eu aconselho a todos os pais comprarem ou pedir pela internet, alguma coisa assim. A Priscila vai buscar algo ali, porque a Priscila deu a ideia da gente citar um livro para vocês, né? O autor e tudo. Realmente é importante para vocês poderem, até esse livro que eu pesquisei, ele é para pais e dá a entender assim que ele é para pais de criança ainda. Então tem todo um tempo para você estudar e para você conferir como você pode tratar os filhos melhor. Ele tem inclusive alguns testes. Eu vou ali e já volto. Peraí, ou senão você pode tirar uma foto e posta no seu feed, né? Que é, Isso, tipo, outras pessoas depois também podem ver. Sim. isso. Inclusive a live fica disponível para assistir depois ainda, né? Eu queria citar aqui rapidão, antes da gente terminar. é, Inclusive, ontem eu tava assistindo, escutando um podcast do pastor John Bevere com a esposa dele. Eu tô bem assim, ligadona com ele nesses últimos dias, né?
Aqui em Mateus, capítulo 5, no versículo 38, fala assim, ó. Ah, tá, tá, tá. Vocês ouviram o que foi dito, né? Olho por olho, dente por dente, mas eu lhes digo, não resistam ao perverso. Se alguém oferir na face direita, ofereça-lhe também a outra, aquela parte, né? De realmente, assim, revidar na mesma moeda. E eles falaram uma coisa, e também eu vou citar, que eu achei muito interessante, eu nunca tinha visto nessa perspectiva. Eles falaram assim: é tudo sobre perspectiva, é uma maneira de ver a situação. Você pode ter a perspectiva de uma vítima, ou você pode ficar no controle e dar. Tipo, me dá a sua capa, dá também a túnica, entendeu? Então, ou você tem uma mentalidade de escravo e de vítima, tipo, está me afetando, né? Está me prejudicando. Ou você muda a sua ótica, a sua maneira de ver a situação, e você dá uma maneira de. Como uma maneira. Veja como servo, entendeu? E eles citaram um exemplo que uma vez um pessoal pegou, exigiu lá uns US$ 10.000 deles, e aquilo na época, tipo, afetou muito eles financeiramente. E aí ele orou, ele lembrou disso, ele orou junto com a esposa dele. Ele falou assim: Deus, nós damos. Ele não ia devolver o dinheiro, mas ele falou assim: Deus, nós damos esse dinheiro para esse homem, abençoamos ele em nome de Jesus e tal. E eles oraram ali juntos. E pouco tempo depois veio outro casal e deu para eles de oferta US$ 10.000. Ele citou isso como exemplo, quando você muda a sua maneira de ver. E, gente, eu acho que isso é importante para tudo na vida. É a maneira como você vê a situação, é a perspectiva, né? Ao invés de ter uma mente de coitado, estão me afetando, usa da sua inteligência emocional, muda a sua maneira de ver e Deus vai abençoar, né? Eu achei isso muito forte. Outra coisa, posso citar aqui rapidinho, mãe, aí você termina. Lá em Gênesis, deixa eu ver aqui, Gênesis 24. Lembra qual capítulo que é esse, mãe? Gênesis 24. É o capítulo. Isso, esse daí, pastor Nelson, ela citando, se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo, ele citou isso daí. Lá em Gênesis 24 é a história de Rebeca, quando ela é escolhida para ser a esposa de Isaac, né? Aí quando chega lá, Você falou quando, quando o Sérgio chega lá, ela fala assim, ele pede água, né? E era um teste. Ela pede água, isso aí é um sinal. isso. Ela fala assim: não, tá, eu vou dar água para você e vou dar para os seus camelos também. Ele tinha 10 camelos, cada camelo bebe entre 30 e 50 litros de água, se eu não estou enganada. Então, tipo assim, a menina se dispôs para servir um estranho, ela nunca tinha visto na vida dela, e aí mostra que ela não era preguiçosa e ela tinha essa mentalidade de serva, Não, né? tem aquela que tem na outra live lá, que podia fazer o almoço, fazer um lanche, ajeitar as coisas, né? E aí ele presta atenção nisso aqui. Lá no final, todo mundo sabe é o final da história, né? Ela se tornou a mãe de Israel. Muita gente perde a sua herança ou já perdeu oportunidades maravilhosas na vida por causa dessa falha na perspectiva. Ao invés de pensar assim, nossa, essa pessoa está se aproveitando de mim. Não, sirva essa pessoa, entendeu? Então, E isso é muito ligado à inteligência emocional. Eu imagino que sim. Rebeca, ela tinha essa mentalidade de ser serva e não de ser escrava, né? Então, ela serviu, ao invés de falar assim, nossa, quem que esse cara acha que é, né? Não, não, ela fez muito além do que pediram para ela. Então, tudo na vida é uma questão de perspectiva. isso, olha que forte isso, Pri, que Eu lindo achei isso, isso que tão verdade, quando isso quem que falou verdade. foi o pastor John Bevere com a esposa dele no podcast. Quando eles falaram, eu parei. Eu falei, meu Deus do céu.
Será que isso já aconteceu comigo? Será que eu já perdi oportunidades assim maravilhosas na vida porque eu tenho essa mentalidade? Tipo assim, porque é uma perspectiva diferente, né? Então, é tipo assim, em nome de Jesus, do mesmo jeito que a carapuça serviu para mim, que sirva para você também. A gente tem que mudar a maneira de ficar Que vendo, ver as forte. coisas. Mas amém. Eu acho que o assunto foi iniciado. Não sei quanto tempo nós já estamos aí online, ao vivo, mas eu acho que é isso. Quase uma Eu hora. acho que o tempo tem sido 50 minutos, alguma coisa, todas as semanas. Nós vamos continuar aqui nas segundas-feiras, né? Na próxima segunda-feira, que dia que é a próxima segunda-feira? Do Ainda é mês. maio? Não, 23, sábado, domingo, segunda, 25 de maio ainda, né? Ainda é maio. Próxima segunda-feira estaremos juntos aqui. E Aí eu nós agradeço. escolher, ainda vamos escolher o tema. Isso, ainda vamos escolher o tema. Tem um tema que eu tenho muito interesse, eu vou ver aqui com a Priscila, que tem a ver com mãe e filha também. Eu peço que vocês mandem perguntas para nós no Instagram, ou no Bíblia Crush, ou no Juliana Tieju. Vamos trazer perguntas e respostas dentro dos assuntos que temos falado, porque eu sei que tem sido, graças a Deus, bênção para muitas mães e para muitas filhas. Muitas filhas estão começando a ter uma nova mãe, um novo tempo com a sua mãe, né? Isso é maravilhoso, é necessário, necessário. E é a vontade do Senhor. Repetindo aquilo que eu já falei mais de uma vez, vou falar novamente, ainda vou falar de novo. Que a Bíblia fala no Velho Testamento, no final, converterá o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais. E em Lucas, inicia quando fala de João Batista, dizendo a mesma coisa, converterá o coração dos pais aos filhos. Então, só lembrando para nós, mães e pais, que começa conosco. Vamos orar, vamos abençoar essa tarde, Pri, foi uma bênção. Você pode perceber que eu falo muito da minha vida, e muito de exemplos práticos, e a Priscila é muito mestre, né? A Priscila, ela já falou quantos litros de água cada camelo bebe. Eu já falo assim, Rebeca estava na hora certa, no lugar certo, fazendo a coisa certa. E a Priscila, não, cada camelo bebe tantos litros de água. Isso enriquece muito, Pri, viu? Você é mestre. Continua assim, coloca 1, 2, 3, 4 os detalhes, os pontos, que isso é tremendamente enriquecedor, viu? Um beijo. And I want to say hi to my daughter-in-law. She was right here watching us. I'm speaking English because of her. Ela deve estar. Catherine, she was right here watching us, okay? Catherine Femenergy, Eu ok? vou. Sim, né? A minha amiguinha do coração aqui tá falando para deixar salva. Sim, eu vou deixar salva, vai ficar aqui no Bíblia Crush. E nós temos 2 minutos, porque vai fechar. Então, um beijo. Quer fazer uma oração rápida, mãe? Tem que ser rápido, porque o tempo tá. Hã? Vamos essa tarde e o conteúdo dessas lives vai ficar no coração das pessoas, no nosso coração, e mudanças de comportamento estão sendo geradas pelo Espírito Santo. Quem concorda, diga Amém. amém. Uhul! Gente, passa essa live para os seus. Quem você acha que precisa? Posta, ajuda a gente a divulgar, porque eu tento trazer o. Nossa, eu estudo para cada live, gente. Eu faço anotação, porque realmente eu Você, quero trazer conteúdo que vai edificar a vida de vocês. Então, a amém. gente E, tá. e Pri, a live está salva no seu Instagram? Só por 24 horas? Essa aqui eu acho que vai ficar no feed. Vai ficar no feed. Ok, então um beijo, tchau, tchau, até mais. Beijo, Deus tchau. abençoe.